tempo em silêncio. Peçamos ao Divino Espírito Santo que conduziu Jesus, que nos conduza também a nós, para que alcancemos a compreensão da palavra e sejamos por ela transformados. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos nesta semana nossa caminhada para a Páscoa. Não permitamos que a Quaresma se reduza a um mero conjunto de práticas até bonitas, impressionantes, mas desvinculada da centralidade que deve ser a vivência da Quaresma. A razão central deste tempo, esses 40 dias, é a Páscoa. É a preparação para celebrar a vitória definitiva de Jesus sobre o pecado, a morte, sobre o mal. E eu começo pelo fim. Tome comigo no seu folheto o Evangelho número 10, lá no último versículo, versículo 13. Diz assim: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Aqui tem duas notas importantes para abrir para a gente a perspectiva da Quaresma. Primeiro, é que ao vencer a tentação, a palavra de Deus já nos mostra o triunfo de Jesus sobre o diabo, sobre as tentações, sobre o mal. Triunfo. O diabo vai voltar no tempo oportuno, nas horas que antecedem a prisão, a condenação e a morte. Ele é o articulador do processo para tentar derrotar Jesus. Mas, vencendo sozinho, no deserto, o diabo, este Evangelho apresenta para nós a antecipação do triunfo definitivo da Páscoa. Precisamos olhar para daqui 40 dias, esse triunfo de Jesus sobre o mal em nós, para que a gente viva a Quaresma em clima de penitência, de oração, de jejum, de prática da caridade, mas em perspectiva de alegria pascal. Vamos, portanto, ao Evangelho. Comecemos. Lucas capítulo 4, versos 1 ao 13. Diz assim: naquele tempo Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Nós estamos lendo o Evangelho de Lucas de novembro passado até novembro desse ano. Nós vamos ter o Evangelho de Lucas como texto corrente nos domingos. O evangelista Lucas é o evangelista por excelência do aprofundamento do tema do Espírito Santo. Aqui, nesta nota, apresenta por dois acentos, cheio do Espírito. Jesus voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Voltou do Jordão. O que ele estava fazendo no Jordão? Foi batizado. Ao sair da água, o Espírito Santo pousou sobre ele na forma visível como pomba, e do céu veio uma voz que declarou: tu és o meu filho amado. Cole nesse diálogo que o demônio tem com Jesus, partindo da provocação se és filho de Deus, porque hoje a gente recorda o batismo em que a voz do Pai dizia a Jesus, saindo da água do batismo: tu és o meu filho amado. Domingo que vem é o Evangelho da Transfiguração. Jesus vai estar sobre o monte com Pedro, Tiago e João.
aquela cena maravilhosa da transfiguração. E de novo o Pai vai aparecer nos sinais luminosos da luz, do clarão, da nuvem, e o Pai vai dizer: este é o meu Filho amado. Ele fala para Jesus: tu és, e ele fala para nós, mostrando-nos Jesus: este é o meu Filho amado. Então, Jesus sai das águas do batismo, cheio do Espírito, conduzido ao deserto. Também nós saímos um dia da água do batismo para enfrentar nossos desertos. A pessoa batizada, ela não é alguém que recebe uma senha, uma marca sobrenatural, que nunca enfrenta desertos. Ao contrário, o batismo capacita-nos e qualifica-nos para o enfrentamento dos nossos desertos. Eles existem, sempre existirão. A nossa sociedade descobriu o quanto nós temos dificuldade de lidar com os nossos desertos. E a nossa sociedade bombardeou-nos de distração, de entretenimento, de barulho, de tela, de ruído, de som, de imagem rápida, para exatamente dominar-nos a partir de uma fraqueza, nossa dificuldade de ficar conosco mesmos. E pobre de quem não dá conta dos seus desertos. Uma pessoa que não dá conta bem dos seus desertos, ela necessariamente tem dificuldade de lidar com os seus jardins, sua casa, sua família, seu trabalho, sua escola. Sair da fartura e da abundância do Jordão para o deserto, guiado pelo Espírito, significa que nem no vale do Jordão, o pedaço de terra mais fértil do mundo, considerado pelos estudiosos de geografia, e nem no deserto, lugar da escassez extrema, nada tira de Jesus e deve tirar da mulher e do homem de fé o guiado pelo Espírito. Vamos lá? Ali, versículo 2, ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, leiam. E depois disso sentiu fome. Ali foi tentado. Pronto, duas notas. Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo é para quem tem pecado, ele não tinha pecado. E ele não precisava passar pelo deserto e ser tentado, porque ele é Deus, o Filho de Deus, ele poderia muito bem poupar-se desse aborrecimento. Ele passa tanto pelo batismo, quanto pelo deserto, porque Jesus é Deus mesmo que entra e mergulha no mistério da nossa existência humana. Seja na abundância da graça, na água do Jordão, ou seja, nas tribulações e sofrimentos. O deserto aqui prefigura esse deserto da cruz, o sofrimento, a rejeição, a morte, a humilhação na cruz. Esse é por excelência o deserto. Esse deserto aqui prefigura aquele, a cruz, o túmulo. Foi tentado. Jesus é tentado em 3 aspectos fundamentais que decidem a nossa relação nesta vida, como vimos quarta-feira de cinzas. Vamos lá? A primeira tentação. O diabo disse então a Jesus, bradem: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. O que nós falamos quando acontece uma coisa ruim conosco? Ah, Deus, por que o Senhor deixou? Como é que o Senhor deixa eu passar por isso? Oh Deus, eu luto tanto, eu me esforço tanto, eu dedico tanto, e o Senhor permite que... Essa voz do diabo é a mesma voz da nossa consciência, com aquele lamento de pôr em dúvida a nossa relação, a qualidade da vinculação com o Pai, a filiação. Se és filho de Deus, o deserto, a fome,
a sede, a necessidade, faz a gente questionar o sentido da vida e o sentido dos vínculos mais elevados. Aqui propriamente o vínculo com o Pai, com Deus mesmo, com quem Jesus é Deus e o Espírito Santo. Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Quarta-feira de cinzas, Jesus já apresentou para nós que ao invés de transformar pedra em pão, ao invés de permitir, guarde isso, cole no que eu vou falar. Transformar pedra em pão significa quando você permitimos que as necessidades básicas estabeleçam sobre nós um domínio, um senhorio. Tem muita gente que faz da sua vida uma vida conduzida pelas necessidades básicas. Ela não alcança absolutamente nenhuma outra coisa, senão, às vezes até piora, ela salta das necessidades básicas para uma relação abusiva com o necessário. Comer demais, beber demais, estragar a própria saúde com o que deveria ser o necessário para a subsistência. A pergunta aqui, portanto, é: como é que você lida com as suas necessidades básicas? Como é que você se organiza e se disciplina? As necessidades são convertidas em desejos insaciáveis eternamente, que toda hora tem que estar mastigando alguma coisa, bebendo alguma coisa, comendo alguma coisa, ou damos conta de lidar com a necessidade e ter uma relação de disciplina, de organização da vida, de organização das necessidades, dos desejos, das vontades, para que a gente seja sujeito do processo e não escravo da necessidade. A resposta de Jesus, versículo 4. Jesus respondeu, a Escritura diz: não só de pão vive o homem. Jesus não diz que nós não precisamos de pão. Ele diz que nós precisamos de pão, mas viver esta vida só por aquilo que nós precisamos é pouco. Que nós precisamos ocupar nossa vida com uma realidade que ultrapassa e supera a necessidade ou desejo. Não só de pão vive o homem. Nós precisamos aprender a ter fome e sede. Nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de fazer a vontade do Pai. O que Jesus está apontando é: ou você fica escravo da geladeira, da comida, da boca, do palato, toda hora colocando um estímulo lá dentro, ou ative outras fomes em você, eduque-se para outras formas de fomes, de justiça, fome de paz, fome de amor, fome de solidariedade, fome de perdão, de reconciliação. Peça a Jesus para dar a você a capacidade para expandir e dilatar sua compreensão das fomes que você pode cultivar em você. Eu vivo repetindo uma frase de São João Paulo II, que eu sou fascinado por ela. João Paulo II, quando o Papa escreveu uma advertência vigorosa para os padres e para os bispos, dizendo que nós padres estávamos oferecendo para o povo na igreja, oferecendo para o povo orações poderosas, bênçãos para satisfazer desejos e necessidades. São João Paulo II diz: não, a igreja não é lugar para satisfazer desejo e necessidade. A igreja é lugar para educar os desejos e disciplinar as necessidades, ordenar as necessidades.
planejar as necessidades. É santo, né, gente? Alguém que alcança uma elaboração dessas. Avancemos. Pronto. Vale lembrar que nós estamos aqui no ápice da dominação do Império Romano. Qual é a ferramenta de dominação do Império Romano? Qual é a ferramenta ideológica do Império Romano? Dominar por dois elementos ideológicos: pão e circo. O que o demônio está propondo para Jesus é: entre na ordem das dominações deste mundo, se submeta a um modo de organização do mundo em que pão e circo entretenha e resuma a vida. Reduza a necessidade, reduza o desejo em um viver por conta da dimensão prazerosa do bem-estar e do conforto. Não só de pão. A gente vive de outras fomes que não estão aqui só nas regiões do palato, que a indústria do alimento sabe direitinho quais são as substâncias que chegam em certas regiões da boca e ativa excitações em nós e faz a gente mastigar como bicho. Vamos para a próxima? Porque a próxima não é simples. Vamos lá? Versículo 5. O diabo levou Jesus para o alto. Leiam. Mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. E disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Espere lá. O que o diabo fala para Jesus tem duas forças. A carta aos Romanos e a carta aos Hebreus trabalha o domínio, a sujeição da criação pela vaidade humana. Que também a criação espera ansiosamente o dia da libertação, porque a criação, está aí o tema da campanha da fraternidade, a vida da criação que foi sequestrada pela vaidade humana, diz a carta aos Romanos. A criação foi sequestrada pela vaidade humana. E o demônio diz: eu te darei tudo isso, todo este poder e glória. Ele mostra os reinos do mundo por um instante, que seria aqui os bens. Posso dá-lo a quem eu quiser. A segunda pergunta é: quem decide o modo com que você se relaciona com os bens? É o critério dos estímulos do demônio. Os reinos deste mundo. Em Lucas, o diabo se gaba de dispor do poder político sobre o mundo, pão e circo, os reinos do mundo e sua glória. Em Lucas, o diabo se gaba de dispor do poder político sobre o mundo e o oferece a Jesus como oferece a todos nós dia e noite. Para que Jesus seja, e propõe a Jesus: eu te darei, versículo 7. Leia. Portanto, se te prostares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. A proposta do diabo, para que Jesus seja o dono de tudo, para que ele de filho de Deus, ele se reduza a quê? A um Messias político, a um Messias temporal, a um Messias desejado pelos contemporâneos de Jesus e pelos discípulos que ficam revoltados quando ele multiplica pão e peixe e eles querem fazê-lo virar rei. Se recordam? É isso aqui. O diabo propõe o que depois os discípulos também vão propor. Vamos fazê-lo rei. Vamos reduzi-lo a
um líder, um messias político. Essa tentação ela é atualíssima. Nós padres, a igreja, os pregadores do evangelho, somos dia e noite açoitados e abordados pelo mundo, pela sociedade, pelos donos da glória desse mundo, que nós nos coloquemos a serviço dos messias terrenos, políticos, e esqueçamos que estes reinos não podem ter sobre nós o domínio, mas esses reinos, os bens deste mundo, devem ser tomados de volta de Satanás e devolvidos para a humanidade para ser dom. Os bens devem ser dom e bênção de Deus para sustentar nossa vida. Amém? Pão e circo é a proposta do demônio, como hoje. As prefeituras que você anda, eu vejo as cidadezinhas do interior onde eu vivi e tenho vínculo. Você chega lá, a única obra das prefeituras é administrar a verba dos benefícios que são dados, mais nada, e os showzinhos caros que pagam, as prefeituras pagam para distrair a juventude, que mistura os shows, sempre com espetáculo bizarro da pornografia, do erotismo e da autodestruição na bebida e na droga ao extremo. Pão e circo. Saiamos dessa proposta. Jesus diz, versículo 8, a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Quer dizer, esses bens foram dados para o homem e para a mulher, para que através desses bens nós sirvamos a Deus. Quarta-feira de cinzas, ao invés de transformar pedra em pão, jejum. Ao invés de transformar os bens num totem de adoração e de serviço a Satanás, os bens repartidos, administrados para servir a Deus, criando uma sociedade justa, capacitar e qualificar a sociedade, investir neste mundo que está cada vez mais precário, de capacitação e qualificação das novas gerações, para tirar delas o que elas têm de melhor potencial para ajudar o mundo a ser melhor. E nós transformamos os bens em apenas fonte de arrancar impostos de quem tem e quem produz, para dar pão para os pobres. Ficamos entre os bens e o pão e paralisamos a sociedade inteira. Isso existe? Existe? É isso que Jesus quer para nós? Uma sociedade cristã? Servir a Deus. O demônio é presunçoso. Bento XVI diz que ele promete tudo, arranca tudo e não dá nada. O demônio é sempre assim. Ele promete tudo, ele arranca tudo e não dá nada. E ele começa mexendo no que há de mais sagrado em nós, a nossa identidade. Versículo 9. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém. Leiam. Colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: brada, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Espere lá. De vez em quando eu fico pensando que a gente pensa que o fato de estar na igreja ou fazendo excursão religiosa para os lugares de peregrinação religiosa basta. O diabo também organiza uma excursão para Jesus em Jerusalém e banca, leva-o, coloca-o na parte mais alta do templo e faz a proposta para Jesus: se és filho de Deus,
atira-te daqui para baixo. O demônio está querendo reduzir a religião e o templo no lugar mais perverso e banal. Vamos ver? Versículo 10. Porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. Espere lá. O diabo está dando um cursinho de Bíblia para Jesus, citando o Salmo 90. E o diabo não é um pregador mansinho, não. Ele é empolgado, ele é inflamado. Versículo 11, ele empolga e diz: e mais ainda, irmão, e mais ainda. Continua citando o Salmo 90. Eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Então, pregação empolgada e entusiasmada não quer dizer necessariamente que está conduzindo ao melhor. O diabo propõe a Jesus a pior de todas as coisas. O templo é o lugar de Deus. Deus te escolheu e você diz que é filho dele. Se aventure, pule lá de cima para cá para a gente ver os anjos empolgados, como se reza no Salmo, segurando você. Essa proposta é: transforme a religião não no lugar de diálogo com Deus, transforme o templo não no lugar de escutar Deus e refontizar sua filiação divina com Deus. Transforme a religião no lugar de excitação, de arrepio, de choro, de emoção, de distração, de bate-palma e dança, mas a realidade sua não muda, a realidade do mundo não muda. Você continua escravo dos desejos e das necessidades, escravo dos bens materiais deste mundo, os reinos do mundo e sua glória, e você ainda faz da religião um lugar de dancinhas sagradas, mas não encontra em você a genuína identidade de filha e filho de Deus, que deve corrigir sua vida e ajustar sua vida segundo a lógica dessa filiação. É grave isso? É atual isso? Três perguntas. Como é que você lida com as suas necessidades? Elas te dominam? Como é que você lida com os bens ou os desejos de ter bens? Eles te dominam? Como é que você lida com a sua carência de emoção e de arrepio, de excitação subjetiva da religião? Te domina? Ou a religião é o lugar do alcance mais elevado de um diálogo com Deus? Imagine o diabo dando um curso de Bíblia para Jesus. O diabo pretende usar a Bíblia para fins próprios. E aí, Jesus enfrenta, versículo 12. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno, como veremos na Semana Santa. Irmã, irmão, hoje é dia de você acessar esses três territórios de sua vida. O que quarta-feira de cinzas Jesus falou: quando jejuardes, quando orardes, quando deres esmola. Hoje Jesus vai: quando sentires necessidade ou desejo, quando sentires ambição ou tiveres acessos aos bens, quando tiveres uma fé em que sua convicção de que Deus está perto de você. Cuidado, não faça essa proximidade com Deus numa ocasião para atirar-se para baixo, mas para elevar-se para o alto. Amém? Essa é a dinâmica do Evangelho, minha gente. É esse o caminho de uma sociedade do pão e circo. Pão e circo,
uma sociedade que fica por conta só de satisfazer desejo e necessidade, de implementar, até a igreja e as religiões, de implementar nos corações e mentes ambições e desejos de bens materiais, de uma sociedade que quer fazer-nos reduzir a religião no lugar da excitação subjetiva, que cada um entra no transe, no frenesi por conta própria, mas não conhece Deus, não escuta Deus. Jesus hoje pode tomar você pela mão e conduzir você ao deserto da sua interioridade e fazer uma revisão profunda desse caminho seu com você, seu com as suas necessidades e desejos, esse caminho seu na sua relação com os bens, ou nas suas ambições pelos bens, nesse caminho seu e sua relação com a religião e com o templo. Incline a sua cabeça. Peça a Jesus para dar a você a graça de acessar esse território, um por um. Diga para Ele o que Ele pôde dizer para o demônio, o que nós podemos dizer para nós mesmos e até para o mal. Sim, eu sou filha, eu sou filho de Deus. Sim, Jesus, eu creio que sou filho, sou filha de Deus, e que o Senhor cuida de mim, e que eu não serei escravo de desejo, necessidade, ambição, apego aos bens materiais, e o desvio da religião como lugar de comunhão com Deus. Reze e renove sua aliança com Ele. Purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz. Reze do seu modo, conforme o Espírito Santo te inspira. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Sim, eu creio. Sim, eu creio. O Senhor é O Senhor é o Filho amado do Pai, o Filho amado do Pai, que veio a este mundo que veio neste mundo para devolver a cada um de nós para devolver a cada um a graça a graça de sermos também de sermos também filhos e filhas de Deus. filhas e filhas de Deus. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor sofreu por tudo que o Senhor sofreu nos desertos, nos desertos, na rejeição, na resistência, na condenação, na condenação, no sofrimento da cruz no sofrimento e em sua morte. em sua morte. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor pagou o preço O Senhor pagou de resgatar-me de resgatar da escravidão, da escravidão, das necessidades, das dos desejos, dos desejos, das ambições, das ambições, das coisas deste mundo. das coisas deste E o Senhor devolveu-me e o Senhor a graça a graça de voltar a ter de voltar a uma relação filial uma relação filial com o Pai. com o Pai. Eu também posso dizer Eu também posso dizer ao Senhor Deus Todo-Poderoso: ao Senhor Deus Todo-Poderoso: sim,
Sim, O Senhor é meu Pai. o Senhor é meu Pai. Obrigado. Obrigado. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, feche os olhos. Tenha seu diálogo com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai. Renove esta aliança filial, dizendo: sim, eu sou filha, eu sou filho, e não serei escravo, escrava das tentações, de fugir daquilo que sou, porque tendo Deus eu não preciso desviar-me para nenhum caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Como Jesus diz a cada uma e a cada um de nós, também nós podemos dizer uns para os outros, com calma, sem pressa. Olhe nos olhos de quem está do seu lado e diga: sim, você é filha, você é filho de Deus, e dê um abraço. Faça isso com carinho. Sim, você é filha de Deus. Vejo manifestar o poder da criação nos seus lábios.